Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Viva Sem Gastrite. No programa Viva Sem Gastrite, você vai descobrir o segredo que empresários e empreendedores estão usando para tratar a gastrite de forma natural, sem tomar remédios, sem deixar de trabalhar e sem precisar ir até o consultório médico, mesmo sem deixar de comer o que gosta e sem parar de trabalhar. Esse webinário você vai ver descobrir por que o remédio não é a melhor opção para o tratamento, aprenderá a tratar a gastrite de forma que elimine a sua causa. Você vai descobrir que a sua gastrite é somente um sintoma do que está acontecendo com você. Vai aprender como o seu corpo se comporta com o alimento que você come e vai entender que o melhor caminho para tratar sua gastrite não é remediando, mas sim dar a seu corpo meio para que ele realize o papel que ele tem de fazer, que é o de se autorregenerar. Tá? Então, meu nome é Solange, né? E eu sou aí a fundadora da empresa Saia da Média. Nós, da empresa Saia da Média, montamos essa empresa para quê? Né? Por que esse nome Saia da Média? Ó, porque nós queremos tratar você como você merece, de forma diferenciada do que está acontecendo por aí. Nos nossos atendimentos, nós vamos atender você dessa forma. Por exemplo, quem é você? Para você poder superar uma doença, você precisa primeiro saber quem você é, o que foi que aconteceu, né? O que foi que aconteceu para você chegar aonde você está, por que você está assim, né? Isso é sair da média. Você simplesmente passar no médico, pegar um remédio e tomar, o que todo mundo faz. Então, a nossa intenção aqui é que você seja uma pessoa acima da média, tá? Que você rompa com esse ciclo de doença que nós temos aí, você mesmo viu, né? Que a cada ano mais pessoas morrem de câncer, mais pessoas têm gastrite, mais pessoas têm obesidade, né? Mais pessoas têm depressão, têm ansiedade. Por quê? Porque a gente vai ao médico e o médico é instruído a nos remediar, né? E aí nós não paramos para conversar, para analisar o que está acontecendo com a nossa vida. E se você está aqui comigo agora, porque você é uma pessoa diferente que quer fazer a diferença no mundo, tá? Uma pessoa que está acima da média, que quer romper com esse ciclo. Você quer tratar, quer entender o que foi que aconteceu com você e você não quer mais ficar doente. Então, quem é você? E o que você pode fazer? Será que só ir até a farmácia é a única forma que eu tenho de tratar uma doença, né? Só fazendo o que as outras pessoas fazem, né? Então, se fazendo o que as outras pessoas fazem cura as doenças, por que tem tantas pessoas doentes, né? Então, e como eu posso fazer? Opa, então eu não tenho só uma forma de fazer, eu posso fazer de outras formas. Uma pessoa que está acima da média, uma pessoa que quer sair da média, ela se pergunta, como eu posso fazer de forma diferente, né? E por que vou fazer assim? Aí ela entende o porquê eu vou fazer assim. Ah, eu vou fazer assim porque o meu corpo funciona assim. Eu vou fazer assim porque assim eu vou estar dando um meio para o meu corpo aumentar até a sua imunidade. Então, aqui está um pouquinho do porquê essa empresa, porque né, eu fundei essa empresa, saia da média, né? É porque a gente quer que você tenha uma noção de quem você é por completo, tá? A noção de quem você é por completo. Então, eu sou nutricionista, né? Já falei, sou Solange Montanha, né? Eu sou nutricionista com 17 anos de experiência, tá? Experiente em tratamento natural e transtornos gástricos também, tá? Se você está aqui comigo, então é porque busco alívio definitivo da gastrite, da úlcera, do refluxo, né? Da hérnia de deslizamento, como você vai ver aqui um testemunho, né? H. pylori, que te acompanha há anos, né? E é por isso que estou aqui empolgadíssima, né? Para compartilhar com você algo que pode mudar a sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O resultado do seu tratamento depende de você. E também depende de como você está. Então, tem pessoas que em 20 dias elas ficam muito bem de tudo. E tem pessoas que precisam de um acompanhamento um pouco maior. Por isso, eu desenvolvi um método onde eu vou te acompanhar por 3 meses. Tá? Então, a gente vai conversar aqui.
Por que o remédio, então, não é a melhor opção para a cura da gastrite? Por que será? Olha só, deixa eu responder essa pergunta com outra pergunta. Se você tem uma planta em seu jardim e não quer que ela fique lá, o que você faz? Se tem uma planta lá, uma erva daninha lá no seu jardim, e você não quer ela lá, ou você plantou e agora diz, eu não quero mais essa planta aqui, o que você vai fazer? Primeira opção, você vai cortar os galhos até o chão? Se você cortar os galhos dessa planta até o chão, o que vai acontecer com ela? Vai acontecer o que você está vendo nessa imagem. Ela vai voltar a brotar. Então, você continua com uma planta ocupando o mesmo espaço, tá? Mesmo espaço ali, e ainda ela pode crescer novamente. Por quê? Porque você só foi lá e cortou, você remediou essa planta. Agora, e se você arrancar essa planta pela raiz? Ela vai sair dali? Ela vai liberar o espaço? Você não vai mais ter ela aí? É isso mesmo, né? A não ser que ela tenha algumas batatinhas, né? Tem umas plantas que na raiz ela tem umas batatinhas, né? E aí ela às vezes acaba brotando novamente aí, mas aí você vai lá e arranca de novo, né? Isso também a gente pode levar para o lado do tratamento da saúde. Às vezes a gente está tratando e achou não está tudo ok. Opa, mas ficou alguma coisinha para trás. E a gente precisa voltar a tratar aí. Por isso que eu desenvolvi o método de 3 meses, tá? Muitas pessoas às vezes falam assim, Solange, eu quero fazer em 1 mês. Eu falo, tudo bem, é uma opção. Eu não posso obrigar a pessoa a fazer o tratamento em 3 meses. Só que daí, quando ela está lá no meio do tratamento, aí ela fala, Solange, mas eu tô assim, eu tô assado. Eu falei, eu não falei que eram 3 meses? Por quê? Porque tem pessoas que o tratamento é simples. Tem pessoas que o estágio da doença está mais simples. Agora, tem outros que, às vezes, há 20 anos vêm sofrendo com o problema. E aí, não vai ser 20 dias que vão te tirar de 20 anos. Tem que arrancar o mal pela raiz e, às vezes, ficam as batatinhas, né? Muito bem, então vamos entender o que é gastrite, quais são os seus sintomas e como ela se manifesta também, tá bom? Quais são os tipos aí de manifestação dessa gastrite. Então, gastrite, como a própria palavra diz, gastri, de gastro, né? Ite de inflamação. Então, uma inflamação do estômago, tá? E como é que a gente descobre, como é que você pode saber se você está com gastrite? Então, você faz uma endoscopia e você faz uma análise aí da sua mucosa gástrica, né? E você vai perceber aí se tem alguma alteração histológica, né? Se tem alguma infiltração, tá? E aí você vai descobrir qual o tipo de gastrite e o que você tem. Bom, nós temos a gastrite aguda, né? Ela se refere a uma manifestação rápida da inflamação e dos sintomas também. E nós temos a gastrite crônica. A gastrite crônica, ela não tem os sintomas tão rápido, mas ela ocorre durante um período de meses, né? Ou de décadas aí, com sintomas recorrentes, que é o caso que eu tenho de muitos pacientes que falam, eu já tenho sintomas há 10 anos, 20 anos, eu tenho pacientes que falam, tá? Os sintomas incluem náuseas, vômitos, mal-estar, anorexia, hemorragia e dor epigástrica. E nós temos também a gastrite prolongada, tá? Aí, a gastrite prolongada, ela pode causar uma atrofia, tá? E perda das células parietais aí do estômago. Com perda também na produção aí do ácido clorídrico, do fator intrínseco, também, resultando em anemia. Aquelas pessoas que falam, olha, eu como e parece que não digere, fico empachado, né? Ou então, assim, minha B12 está sempre baixa, né? Isso tem a ver também aí com a gastrite. Outra reclamação muito frequente de pacientes é baixa de vitamina D, que também está relacionado à gastrite, no caso do H. pylori. Dispepsia. Tudo começa com dispepsia, na verdade, né? A sua gastrite começa com dispepsia. O que é dispepsia? É como se fosse uma indigestão, tá? É um desconforto que você tem aí, né? Ou uma dor que você sente aí, né? Na parte superior do seu estômago, né?
Esse desconforto pode estar relacionado às causas orgânicas, como refluxo esofágico, né? Por isso, às vezes, a pessoa reclama de dor, a pessoa fala assim, eu tenho uma dor assim, alguns falam, né, popularmente, na boca do estômago, né? Ou então, na entrada aqui do estômago, né? Na válvula cárdia aqui, né? Na abertura, na entradinha do seu estômago. Então, nós temos aí, pode ter um refluxo, né? Relacionado aí, que causa essa dor, né? Inclusive, você vai sentir azia, vai sentir ardência no seu esôfago também. Pode ser por causa de uma gastrite também, uma úlcera péptica, uma doença da vesícula biliar, né? Cálculos biliares costumam trazer muita indigestão também, náuseas, e outras condições aí patológicas, né, identificáveis. Então, por causa da variedade desses sintomas, de como eles se apresentam, a dispepsia, ela pode sobrepor-se a outros problemas, né, como o refluxo gastroesofágico, né, ou esofagite, ou síndrome do intestino irritável também, tá? Ansiedade e depressão. Então, às vezes, só com o exame mesmo para a gente saber o que a pessoa tem, né? Ou então, quem tem muita experiência na área, acaba que entendendo os sintomas, chega lá, tá? Acaba chegando no diagnóstico que precisa. A dieta, então, o estresse e outros fatores de estilo de vida podem contribuir para os sintomas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. É aqui que tudo começa. Meu amigo, minha amiga, é aqui onde tudo começa, na dispepsia. Mas o que traz essa indigestão, Solange? Por que eu tenho essa indigestão? Por que começa na dispepsia? O que acontece aqui? Qual é o monstro aqui, né? O que acontece? É o seguinte, o segredo de tudo isso aqui está também na sua alimentação. Claro que nós temos aqui, tem a dieta, o estresse, né? Os fatores de estilo de vida, tudo bem. Por exemplo, vamos pegar aqui fatores de estilo de vida. Uma pessoa que fuma, bebe, né? Nós vamos estar falando mais para frente sobre isso. É lógico, né? Ou usa droga, ela vai sentir aí, né? Um problema no seu estômago. Se você toma remédios, né? O remédio também pode causar isso, tá? O estresse, as pessoas falam assim, eu tenho gastrite nervosa. Por que a pessoa sente dor de estômago quando está estressada? Porque ela aumenta a produção do ácido clorídrico. Porque nós temos dois sistemas, nós temos dois sistemas aí que nos comandam. O sistema nervoso central, que é a sua cabeça, digamos assim, resumidamente, e o sistema nervoso enteral, que é sua parte digestiva, tá? Resumidamente aqui, explicando. Então, você tem hormônios, tá? Você tem hormônios e você tem neurônios que estão nos dois lugares, tá? Então, você tem os neurônios simpáticos e parasimpáticos aí chegando no seu sistema nervoso enteral. O sistema nervoso central, ele age sobre o sistema nervoso enteral, né? E vice-versa. Mas o sistema nervoso enteral, que é a sua parte digestiva aí da boca ao ânus, né? Ele consegue funcionar, vamos dizer assim, sozinho, sem o sistema nervoso central. Prova disso, uma pessoa quando ela está em coma, você já viu uma pessoa em coma no hospital? De repente sofreu um acidente, né? Bateu com a cabeça, ou algo nesse sentido, e ela está em coma. Ela está com tubo respiratório, porque ela não consegue mais respirar, e ela está usando um outro tipo de alimentação, o nasogástrica, enteral, né? Uma alimentação diferenciada. Ela faz xixi, faz cocô, absorve o alimento que come, sem o cérebro mandar estímulo nenhum, tá? Então, o sistema nervoso enteral, ele também consegue sobreviver sozinho. Muito bem. E o estresse aí interfere sim bastante aí na produção desses hormônios. Mas a dieta tem um fator muito importante aqui. Por quê? Quando você for chegar nas minhas aulas, que eu não tenho como explicar tudo aqui, né? Quando você for chegar lá na minha aula de digestão, como funciona a digestão, você vai entender, tá? O que você come, ele altera, sim, aí os seus hormônios também, tá?
Conforme o alimento vai entrando dentro do seu corpo, no seu estômago, seu esôfago, seu intestino, ele vai acionando o comando desses neurônios que vão produzindo hormônios, que vão produzindo secreções, tá bom? Por exemplo, quando você come gordura, vamos falar mais resumidamente aqui. Quando você come gordura, quando essa gordura sai do estômago e vai para o seu intestino, a vesícula biliar vem juntamente aí e ela deposita, então, a bile para poder emulsificar essas gorduras. Só que essa vesícula biliar, ela produz ácidos biliares, tá? Para poder fazer isso. E o pâncreas envia o bicarbonato também para poder diminuir o pH desse alimento que você comeu, tá bom? Porque senão o pH ácido aí pode corroer seu intestino. Quanto mais gordura você come, mais ácido biliar é produzido pelo seu fígado, enviado aí pela sua vesícula biliar até seu intestino. Quanto maior a produção de ácido biliar, maior a chance de você ter uma doença, principalmente um câncer de intestino, tá? E quanto maior esse ácido, você tem uma maior produção de bactérias ruins no seu intestino, tá? E isso vai alterar toda a sua digestão, podendo inclusive aumentar bastante a produção aí de um hormônio chamado gastrina, e esse hormônio vai levar você a sentir fome o tempo todo, mesmo estando com a barriga, digamos assim popularmente, né, com a barriga cheia, mesmo você já tendo comido, tá? Então, a dieta é de suma importância. E é onde começou essa dispepsia, então, Solange? Quando você não soube combinar o seu alimento, tá? Quando você deixou o estresse, a sua ansiedade, os seus problemas particulares escolherem o alimento para você comer, tá bom? Eu sou especialista também em perda de peso e a gente trabalha isso também. Então, aí, a gente pode dizer que em torno de 80% é psicológico e 20% é físico. Então, esse é um tema bastante abrangente, tá? Que a gente não tem tempo de desenrolar todo ele aqui. Nós temos a dispepsia funcional, que é a não ulcerosa, né? Você tem aí um desconforto gastrointestinal superior, né? Persistente ou recorrente, né? Os sintomas da dispepsia funcional são relatados aí geralmente entre 15% a 20% dos adultos por ano, tá? Então, pode incluir aí desconforto abdominal vago, distensão abdominal. Ah, Solange, eu queria tanto ter aquela barriguinha, né? Mas eu não sou gorda, mas estou sempre inchada. É isso aí, tá? A gente trabalha com isso, principalmente com aquele suplemento de cloridrato de betaína, né? Geralmente a pessoa que tem dispepsia, 90% da população tem dispepsia, tá? Ela tem dificuldade de digerir, ela tem pouco ácido clorídrico para digerir o alimento que come. E aí, se você vai ao médico e ele te dá um pantoprazol ou outros óleos da vida aí, né? Omeprazol, o que acontece com o seu ácido clorídrico? Vai ser diminuído. Vai diminuir ainda mais esse ácido. Então, como é que você vai digerir isso aí? Nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá? Então, também saciedade precoce, né? Você vai comer, você come um pouquinho e enche, não tem mais espaço, começa a te dar náuseas, né? E aí você fica com aqueles gases, né? Eruptações, desculpa, né? Durante o dia aí, pode ser gases no estômago ou então intestinais. As causas aí, né? São totalmente claras, né? Considerando isso aí hipersensibilidade visceral, né? O ácido ou a distensão. E o prejuízo aí nesses incômodos. Então, isso tem a ver com o eixo cérebro-intestino alterado, que eu já falei para você antes, né? Sobre o sistema nervoso interal e a motilidade e os esvaziamentos gástricos aí anormais. Tem uns que digerem rapidinho, né? Tem outros que demoram muito para digerir. As pessoas falam assim, eu comi, eu almocei e eu estou ainda, às 9 da noite, estou com almoço no estômago. Nós temos também a gastrite causada pelo H. pylori, né? Popularmente chamado Helicobacter pylori, né? O H. pylori, então, é uma bactéria, ela é gram-negativa e ela é resistente ao ácido do estômago. Aí você fala assim, mas Solange, se ela é resistente ao ácido do estômago, né? Como é que ela foi para lá?
Antigamente a literatura dizia que era de verduras cruas, né? Hoje em dia a literatura já não tem mais essa certeza e nós temos aí orientação científica da onde esse H. pylori vem, tá? O H. pylori, a morada dele no piloro, tá? Se você dá para a gente ver um pouquinho nessa gravura que está seu estômago, né? Finalzinho dele aqui, você tem uma válvula chamada válvula pilórica. Por isso o nome H. pylori. Quando você come, o que acontece? Aliás, quando você tem uma dispepsia, o que acontece? O H. pylori que está aqui migra para o seu estômago. Ele fica aqui, ou às vezes ele vem para cá, causando ulcerações, ou, né, aqui. Geralmente ele fica na porção aqui superior do seu estômago, por isso que você sente uma pontada aguda aqui, tá? Porque o H. pylori vem, ele se aloja atrás da mucosa do seu estômago e ele se alimenta dela, vai fazendo pequenos buraquinhos. Aí você come e o ácido clorídrico passa por esse buraquinho e você tem dor, tá bom? Então, a infecção por H. pylori é responsável pela maioria dos casos de inflamação crônica da mucosa gástrica, tá? Por isso que você fala que eu estou há 10, 15, 20 anos sentindo isso, né? Vai, trata, faz o tratamento da H. pylori. Geralmente, um gastro vai te orientar e vai te dizer que você, tratando o H. pylori uma vez, demoraria ali 2 anos para você precisar tratar novamente, tá? E geralmente não é isso que está acontecendo. Por quê? Você trata o H. pylori, mas você não sabe trabalhar a combinação alimentar, não sabe trabalhar a dispepsia. Se você não souber tratar a dispepsia, e o médico não tem tempo de fazer isso com você no consultório, tá? Você precisa aí de uns 3 meses de acompanhamento, que é o que eu faço no meu programa, para você poder tratar a sua dispepsia. Uma coisa é você tratar a sua gastrite, outra coisa é tratar o que te levou a essa gastrite, tá? Então, você precisa tratar a dispepsia, tá? Aí então, não só inflamação crônica, né, da mucosa, mas úlceras, câncer de estômago e gastrite atrófica, tá? Hoje é comprovado pela literatura que o H. pylori, se você não tratar, ele te traz câncer de estômago. E é muito simples de entender isso. O H. pylori, a casinha dele, a morada dele não é no estômago. Como eu falei para vocês, a morada do H. pylori é no piloro, né? E como não é o lugar dele no estômago, quando ele entra no estômago, seu corpo entende como um elemento estranho. E aí ele vai se proteger. E se protegendo desse elemento estranho, você vai contrair um câncer. E você vai com isso, por que uma gastrite atrófica? Porque você vai destruir a mucosa e as glândulas do estômago. Aí você não vai mais produzir ácido clorídrico, como você deveria produzir. Aí você vai criar um meio maior para o H. pylori se reproduzir, porque se você tivesse aquela acidez que você precisa para digerir os alimentos, mataria o H. pylori. E as glândulas aí, né, então, que produzem esse ácido, e também ele vai se alimentando da mucosa, ele destrói a mucosa. Aí você fica com o seu estômago sem proteção. É por isso que você tem úlceras e é por isso que você desenvolve um câncer também. Porque é seu ácido clorídrico destruindo o seu estômago. E nós temos uma prevalência muito grande aí de H. pylori, tá? A infecção aí tem aumentado muito, não só aqui, né? No mundo inteiro, por causa da dispepsia, né? Então, outros fatores aí que afetam o risco de consequências patológicas também, a idade do paciente, né? No começo da infecção inicial, a cepa, né? Tem fatores genéticos, estilo de vida, né? Muitas coisas aí. A infecção geralmente, então, é confinada à mucosa do estômago, né? E existe aí vários tratamentos, né, químico, mas dá para se tratar natural tranquilamente, tá? E nós temos a gastrite não causada por H. pylori, tá? Que é aquela causada, então, pelos AINEs que a gente fala, né? Que são aqueles remédios não esteroides, anti-inflamatórios e a aspirina, tá? A aspirina, ela é absorvida no seu estômago. É o único remédio que não vai para o intestino para ser absorvido, tá?
A aspirina, ela faz a digestão ali no estômago mesmo e ela é absorvida ali, tá? Então, aqueles remédios para reduzir a dor, combater a febre, tá? Ibuprofeno, esses remédios assim, AS, né? Eles são corrosivos, tá? E eles inibem aí a síntese da prostaglandina, né? Que é essencial para manter a barreira de muco e bicarbonato do estômago, tá? É a prostaglandina que vai estar trabalhando aí para produção desse muco. Então, ele inibe a produção dela e aí você fica sem defesa no seu corpo. Por isso que, às vezes, quando o médico te passa um antibiótico, ele te dá um remédio também para você tomar para proteger seu estômago. Na verdade, ele pede assim, você é sensível, né? Um antibiótico, né? E aí ele te dá um protetor para o estômago, né? Geralmente, omeprazol ou pantoprazol, os óis da vida. Então, consequentemente, o uso crônico, né, das aspirinas e outros aí, né, esteroides, aí, álcool também, uma substância erosiva, cigarro, tá? Qualquer aí combinação desses fatores pode comprometer a integridade da mucosa e aumentar as chances de aquisição de gastrite aguda ou crônica, tá? O tabaco tem mais de 270 aí, substâncias que podem estar trazendo vários problemas para o seu corpo, né? E o álcool, você sabe muito bem, né? O álcool, ele é corrosivo, né? Já pensou você tomando uma bebida alcoólica com H. pylori? A sua mucosa está destruída, você vai jogar esse álcool diretamente aí no seu estômago. Nós temos também a gastrite eosinofílica, né? Aquela por infiltração, né? Gastrointestinal, né? Também pode contribuir para alguns casos de gastrite, tá? A má nutrição, o estado geral precário de saúde também pode contribuir para a manifestação e a gravidade dos sintomas e retardar aí o processo de cura. Quando você tem uma gastrite, como eu falei antes, você acaba tendo deficiência de vitaminas e minerais, tá? Não só a vitamina D e B12, mas para você entender melhor o que eu quero dizer aqui, seguinte, quando você usa um limão, as pessoas falam assim, eu tenho gastrite e não posso usar limão. Pode sim, claro que pode. Por quê? Porque o limão é rico em vitaminas e minerais, então ele não deixa a acidez dele fazer mal para o seu estômago. As vitaminas e os minerais contidos ali impedem esse processo, tá? Então, quando você não tem uma boa digestão, quando você não tem uma boa absorção, você tem falta desses nutrientes e tudo no seu corpo fica mais agravado. E aí você pode desenvolver também ulcerações aí, não só no seu estômago, mas também no seu duodeno, tá? E aí nós temos úlceras pépticas, né? Geralmente, então, como a gente já viu lá em cima, né? Geralmente a mucosa, né? Gástrica e o duodeno normal são protegidos aí pela ação digestiva, né? Do ácido, pelo muco que protege, né? E quando você não tem esse muco, o ácido, ele vai atuar diretamente nas paredes e vai trazer lesões para as células epiteliais. Então, a úlcera péptica é uma úlcera que ocorre em decorrência da falha desse mecanismo de defesa aí, né? Normalmente é preciso que mais de um dos mecanismos esteja funcionando incorretamente para que se desenvolva uma úlcera péptica sintomática, tá? Em geral, as úlceras, elas mostram evidências inflamatórias crônicas, tá? Inflamação crônica e processo de reparo em torno da lesão. O que é isso aqui? Geralmente as úlceras são causadas, então, como falei, pelo H. pylori, né? A gastrite, o uso de aspirinas aí, corticoides, né? Esteroides e doenças mais graves. Mas olha só, para você chegar a uma úlcera péptica, você não chega numa úlcera péptica em um mês, a não ser que você, ou de imediato, a não ser que você tenha tomado algo corrosivo, né? Mas que geralmente a gente não faz isso, né? Isso são anos de dispepsia, de maus tratos mesmo para o trato gastrointestinal. Por isso que somente tratar não resolve. Você precisa corrigir a sua dispepsia. É isso que a gente faz no período de 3 meses acompanhando você.
O estresse, como a gente já falou, o álcool, o tabaco, tudo isso contribui aí para essas úlceras e também elas agravam ainda mais se você não os retirar, né, para o tratamento. Olha só, outros fatores de risco são a gastrinoma, né? A gastrinoma é um tumor do pâncreas, né? Principalmente na parede do duodeno também ela acontece, né? Muita gente fala que tem ali algumas ulcerações também, que segrega gastrina em excesso, tá? Esse hormônio aí, né? O que provoca ulceração no duodeno. Lembra que eu falei para você que você pode estar fazendo isso, né? Está trazendo essa disfunção, produzindo muita gastrina, né? E essa gastrina, quando ela é produzida ali no duodeno em excesso, né? Ela pode trazer para você um problema sério, tá? Então, o que provoca ulceração no duodeno, estômago e intestino delgado, entendeu? Eu já tenho paciente que atende paciente assim, que tem ulcerações no duodeno, e isso é por causa do hormônio gastrina. E, Solange, por que então esse hormônio gastrina está sendo produzido em excesso? Por causa da sua dispepsia, porque você está comendo errado. É por isso que não adianta, uma hora dessa, não resolve. Vou falar abertamente para você. Se você está nesses sintomas, não adianta tomar medicação. Não resolve. Por quê? Porque vai continuar produzindo gastrina. Você vai tomar uma medicação para cicatrizar a ulceração. Só que você não está fazendo nada para diminuir a produção da gastrina, para resolver a sua dispepsia. E não vai resolver o seu problema, entendeu? Tá? E quanto mais remédio você usa, quanto mais você aumenta a sua acidez biliar aí, né, a produção dos seus ácidos biliares, mais você joga ácido no seu intestino. E quanto mais ácido, mais problemas. E aí começa a dar outros problemas, tá? Aí começa síndrome do intestino irritável e outros problemas podem trazer, inclusive, um câncer, tá? E a outra é a síndrome de Zollinger, né? Ellison, né? Onde você tem aí níveis aumentados do hormônio gastrina, também fazendo com que o estômago produza ácido gástrico em excesso. Isso também, tá? Aumentando, por isso que você tem fome. Aumentando a gastrina do seu duodeno, você vai aumentar a produção de ácido clorídrico. Aumentando a produção de ácido clorídrico, você vai precisar comer mais. E precisando comer mais, junto com isso vem o quê? A obesidade também. E não só a obesidade, vamos pensar só em gastrite, então. Aumentando a produção de ácido clorídrico, você vai comer mais. Quanto mais você come, mais o seu corpo precisa trabalhar para digerir, tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não sei se você é motorista ou se você não é, vamos tentar entender aqui didaticamente. Se você pilota moto, dirige um carro ou conhece alguém, né? Se você andar com essa moto, esse carro na velocidade máxima sempre, sem parar para fazer reparos, pega um carro sempre a 200 por hora, não para trocar óleo, não para fazer nenhum reparo, tá? O que vai acontecer com esse carro, com essa moto? Vai fundir o motor, vai estragar, né? Você faz isso, né? Às vezes as pessoas fazem isso com o seu corpo. Por isso que a gastrina está assim. Você fala, mas Solange, mas eu não sei por que eu tenho isso. Quando você assistir a minha aula sobre como funciona a digestão humana, você vai entender exatamente como isso funciona, tá? Porque você está fazendo isso inconscientemente, tá? Por quê? Aquilo que eu falei antes, 80% dos nossos problemas são emocionais. Inclusive, daí aproximadamente, né? 80% inclusive da nossa gastrite e 20% aí físico. Por quê? Porque as suas emoções levam você a um comportamento alimentar. E esse comportamento alimentar, aí vai te levar a uma doença. Deu para entender um pouquinho sobre a gastrite, tá? Aqui a gente está falando um pouco resumidamente, né? Mas você pode nos acompanhar aí nas redes sociais também, no Instagram. A gente está sempre postando lá no nosso grupo do Facebook também, né? Para você entender um pouco melhor. A gente tento trazer resumidamente aqui. Mas vamos prosseguir aqui para o nosso próximo passo. É possível tratar essa gastrite naturalmente? É claro que sim.
Completamente possível, totalmente possível. E eu vou te mostrar como. Quero te apresentar aqui um método único e cientificamente comprovado, que te dá o alívio 100% da gastrite, refluxo, úlcera, hérnia de deslizamento e H. pylori definitivamente. Um método que alivia seus sintomas logo nas primeiras horas e que te dá o passo a passo completo para eliminar a gastrite por toda a sua vida. É um método para que você recupere o prazer de comer. Não passe mais noites em claro por conta do ácido clorídrico aí te torturando, né, subindo pela garganta. Não vai precisar ter uma farmácia de remédio em casa. Vai recuperar a alegria de viver sem dor de estômago e vai recuperar a esperança de uma vida social feliz e estável. O que eu vou te mostrar aqui, ninguém te conta nos consultórios médicos, nem nas farmácias, muito menos na televisão. A verdade é que não adianta você engolir pílula atrás de pílula para amenizar esses desconfortos. Sabe por quê? No final das contas, você pode reparar, os sintomas sempre voltam. Antiácidos, omeprazol, pantoprazol, esses remédios parecem estar te dando um alívio passageiro, mas na verdade estão matando o seu estômago. Você não percebe, mas está tentando combater uma doença provocando outra. Porque em vez de curar a sua gastrite, essas drogas pioram o problema, como eu vou te mostrar daqui a pouco. Antes, vamos às boas notícias. Existe sim um método que eu vou compartilhar com você hoje, que é o oposto das drogas farmacêuticas. Ele não só alivia os sintomas logo nas primeiras horas, mas também age na raiz dos seus problemas e te dá o passo a passo para que eles não voltem nunca mais. Imagine só, não sofrer mais com as dores sufocantes, não ter mais que se equilibrar entre travesseiros durante a noite toda, né, na esperança de conter azia ou aquela dor de estômago, não sentir mais aquele enjoo ou empachamento sempre que senta na mesa ou está diante de um alimento que te impede de comer com prazer. Não ficar mais com sua barriga inchada e dolorida, não soltar mais aqueles arrotos que estão te constrangindo. Bem, essa pode ser a sua realidade. Não se trata de um plano mirabolante. Estou falando aqui de ciência. Instituições renomadas comprovaram esse método natural que elimina 100% dos sintomas da gastrite. E você nem precisa de uma prescrição para experimentá-lo. Afinal, ele não causa nenhum efeito nocivo ao seu corpo. Ele é 100% natural. E você pode aplicá-lo da sua casa. Logo que você aplica as primeiras recomendações, já sente a dor torturante e do estômago indo embora, a azia desaparecendo, seu apetite voltando. E basta seguir um passo a passo para se manter assim para sempre. Sabe por que esse é um método tão potente? Bom, diferentemente aí dos remédios que não saem da propaganda da televisão, ele age diretamente na causa da sua gastrite. Ele cicatriza as úlceras, elimina o H. pylori e normaliza a sua digestão. Funciona assim. Se você tem gastrite, é um dos motivos para você ter dor em forma de pontada ou queimação, é porque o ácido clorídrico do seu estômago está passando pela barreira da mucosa. Foi parar na parede de seu estômago. Talvez você se lembre das aulas de biologia. O estômago possui uma proteção, aí uma barreira, uma camada que protege a ação do ácido clorídrico. Quando você contrai H. pylori, ele se esconde atrás da mucosa e ele vai se alimentando dessa mucosa. Sendo assim, o ácido passa pelos buraquinhos e agride a sua parede estomacal. Toda vez que você comer, haverá produção de ácido para fazer a digestão e vai machucar você. Daí o que você faz? Toma um antiácido, um dos prazóis da vida. Esses remédios têm uma função: suprimir todo o ácido clorídrico do seu estômago. Isso até parece fazer sentido para quem sofre com acidez e dores de estômago, né? Só que está tudo errado. O resultado é desastroso. Quando o seu estômago está com pouco ácido, é aí que a sua digestão fica lenta. Você não consegue absorver os nutrientes essenciais para o seu corpo. E a comida que você ingere fica lá parada, fermentando.
aí não tem jeito. Aumenta a concentração do ácido e também sua permanência de atividade. E aquela mistura de comida fermentada com esse ácido vai passar pela barreira da mucosa e vai queimar a parede do seu estômago. E você continua sentindo dores de tempos em tempos, mesmo durante a medicação. O que você precisa é normalizar essa digestão para poder eliminar o H. pylori ou então reconstruir a sua mucosa gástrica. Você já viu quando a gente explicou sobre o H. pylori, né? Então você precisa fazer esse processo. E eu sei o que irá te ajudar. Eu pesquisei, estudei e comprovei a eficácia de ingredientes fantásticos que fazem exatamente isso. Eles equilibram o ácido do seu estômago. Assim você obtém uma digestão perfeita. A mucosa se reconstrói e você elimina a gastrite. É por isso que eu chamo esses ingredientes de os soldados naturais. E eles já são aplicados há mais de 65 anos. Entre eles está uma erva poderosíssima, típica da América do Sul, chamada espinheira santa. Pesquisadores da Unifesp publicaram um estudo que não deixa dúvidas sobre os seus efeitos impressionantes. A espinheira santa sozinha se mostrou capaz de funcionar bem melhor que drogas como os antiácidos e o omeprazol. Ela age para equilibrar a acidez do estômago e te dá uma digestão perfeita. E tem um potente efeito para aliviar 100% a dor do desconforto do seu estômago. Pense comigo. Imagine você vivendo sem gastrite, sem tomar remédio e sem gastar na farmácia. Eu reuni tudo o que você precisa saber para entender, tratar e nunca mais voltar a ter gastrite. Nesse manual, Entendendo a Gastrite, você vai entender de fato o que é a gastrite. Ele foi preparado para você entender o que é gastrite, o que é o H. pylori, o que é uma úlcera e como você pode tratá-la e prevenir. Esse outro manual que eu preparei para você, ele vai em forma de manual e também em vídeo para você, em áudio, né? Para você entender aí uma forma de aula, tá? Essa aqui é a orientação alimentar para gastrite, úlcera, gástrica e duodeno. Aqui você vai encontrar o passo a passo de como você pode tratar a sua gastrite, de como você pode tratar a sua úlcera, tá? E de como você pode tratar, inclusive, até sua hérnia de deslizamento, tá? Aqui você não vai precisar tomar remédio químico nenhum. Aqui dentro estão todo o tratamento, todos os suplementos, a alimentação que você precisa fazer para poder fazer esse tratamento. Preparei para você também caldos e sopas. Esse caldos e sopas vai ajudar você a reconstituir a flora intestinal e desintoxicar seu fígado. Então, preparei com todo carinho aqui para você, se quiser usar ao meio-dia ou à noite, né, uma refeição mais leve, onde você vai encontrar aqui os nutrientes para refazer essa flora intestinal. Também preparei para você um livro com sucos detox, para você tá podendo usar aí nos intervalos, né? Eles vão ajudar a desintoxicar seu corpo, a refazer sua flora intestinal, diminuir essa acidez intestinal que você tem também, né? A limpar o seu fígado e vão nutrir você com vitaminas e minerais que você não está conseguindo absorver por causa da sua gastrite. Também preparei aqui para você o Quero Controlar a Minha Ansiedade. Eu já falei para você aí antes que 90% da serotonina ela é produzida no seu intestino. E 80% dos casos de ansiedade e depressão são do sistema nervoso enteral, que está relacionado com o seu intestino. Então, se você tem gastrite, você pode não ter, de repente, depressão e ansiedade, mas você tem uma irritabilidade bem grande, tá? Então, nós temos aqui, mostrando passo a passo aqui de como é essa depressão, né? Como é essa ansiedade provocada aqui no seu intestino e como você pode estar tratando. Sim, o passo a passo, então, para tratar a sua gastrite, tá? Todos os detalhes, como usar os soldados naturais e o passo a passo para tratar a gastrite e nunca mais sofrer desse mal, tá? Com o programa Viva Sem Gastrite, eu transformei a minha vida também. Sim, mesmo sendo uma nutricionista, especialista na área, eu também tinha gastrite e H. pylori. E recebo todos os dias pacientes com as mesmas reclamações, que conviviam de 10, 20, 30 anos com o problema. Tomavam omeprazol como se fosse bala.
e de tempos em tempos acabava voltando no consultório médico com os mesmos sintomas. Percebi que precisava dar um basta nisso e procurar uma solução realmente eficaz para mim e para os meus pacientes. Foi aí que eu resolvi colocar em prática os conhecimentos que tinha. Então, tratei a minha gastrite. Não somente tratei minha gastrite, mas mudei minha vida. Vivia com o abdômen inchado. Meu sonho era não ter mais barriga e ficar com barriga de tanquinho, mesmo comendo. Foi aí que comecei a estudar mais, e então descobri. E com essas mesmas recomendações, eu já ajudei milhares de pessoas. Esse programa não é um experimento, ele já é utilizado há mais de 60 anos. E agora eu organizei para que você possa fazer lá na sua casa, mesmo sem precisar vir ao meu consultório. Faça como a Uzilene. Depois de passar por vários médicos, tomar vários remédios e nada estava resolvendo, ela conseguiu aí meu contato, então nós tratamos a gastrite dela. Ela tinha hérnia e a tal também por deslizamento e outros desconfortos mais. Gostaria de compartilhar com vocês, um tratamento que eu fiz, que graças a Deus deu muito certo, e vou contar um pouquinho da minha trajetória até chegar nesse tratamento. Em abril de 2018 eu fiz uma endoscopia onde eu tive um problema de hérnia, hiatal por deslizamento e buduodenite inespecífica. E aí também tive H. pylori. Vocês podem ver que estava bem estragado o intestino, entendeu? E eu sentia muita dor quando eu comia, qualquer alimento doía muito. Fiz o tratamento, com um gastro. Ele passou um remédio primeiro, não deu certo. Fiquei sentindo os mesmos incômodos. Tomei outro remédio, também não deu certo. Então ele optou para mim fazer uma pH-metria. Aí fiz a pH-metria, e fiz também uma manometria. E aí a gente pôde descobrir que eu estava, além dessa hérnia, eu estava também com um refluxo, gastroesofágico, e refluxo faringosofágico, também. E aí, além disso, eu estava com hipotonia, de esfíncter, então eu estava com o esfíncter aí relaxado. E aí, passou os remédios, não deu certo, ele falou que eu teria que fazer uma cirurgia, para fechar aí esse estômago meu que estava aberto, fazendo essa hérnia. Só que aí eu preferi procurar uma outra alternativa, e coloquei na mão do Senhor. Falei, o Senhor vai me ajudar que eu vou conseguir achar alguma outra alternativa que eu não quero operar. Porque essa cirurgia deixa muitas sequelas. E aí foi quando eu conheci Solange, Solange Araújo, nutricionista, na qual eu falei com ela do problema que eu estava sentindo. Ela falou que tinha um tratamento e que se eu fizesse certinho, seguisse a risca, eu teria uma grande chance de reverter essa hérnia. E assim eu fiz. Um tratamento fácil, porque era chá de linhaça com chá de espinheira santa, dolomita, carvão e um uso de um óleo também, que eu faria uso depois do tratamento que eu estou fazendo até hoje, ainda o uso desse óleo que contém aí B6, B9, e além disso aí, tem todo uma preparação que ela vai explicar para vocês, aquele que estiver interessado em fazer. Fiz durante 30 dias o tratamento e hoje, fui fazer o exame de endoscopia para ver como que estava. E graças a Deus aqui, e ao tratamento, a hérnia, não existe mais. Aqui, estou sem hérnia hiatal. E a conclusão do exame foi que, dentro dos limites, da normalidade, o exame está normal. Eu não tenho H. pylori, deu negativo, e olha para vocês verem como que está o meu estômago.
todo limpinho, entendeu? Perfeito, sem nada, né? Então, assim, o meu nome é Osilene Rodrigues Pereira, moro em Jucuruçu, Bahia, né? E estou dividindo com vocês aí esse milagre, né? E eu considero como um milagre, porque todos os médicos que eu conversei, eles falavam que tinha que passar por uma cirurgia, se eu quisesse reverter essa hérnia ou aprender a conviver com essa hérnia, né? Porque ela estava em fase inicial, então até chegasse a um estágio que eu não aguentasse para ter que fazer a cirurgia, né? Se eu não quisesse fazer agora. Então, graças a Deus, estou curada, né? E só tenho a agradecer mesmo de coração a Deus e a Solange por ter me ajudado aí nessa luta. Desde já, muito obrigada. Então, como você viu, né, Alzilene, é possível tratar, é possível até prevenir de uma cirurgia, né, evitar uma cirurgia. É por isso que sei que o programa Viva Sem Gastrite também funciona para você. Não importa a sua idade, né, hoje, ou a cidade onde você mora, tá? Além de que eu não me colocaria na frente da câmera hoje se eu mesma não tivesse experimentado os benefícios desse método. Agora, eu também quero que você experimente isso. A sensação do fogo no seu peito se apagando, a azia desaparecendo, o seu apetite voltando e um dia a dia sem gastrite. É por isso que estou disponibilizando para você hoje o programa Viva Sem Gastrite, tá? E nesse programa, além de você tratar a gastrite, você vai descobrir também qual a importância aí do fígado no corpo humano, tá? Você vai receber uma aula, um e-book e uma aula em vídeo também sobre isso, né? O fígado é um dos órgãos mais importantes do sistema digestório, né? Para a sua digestão. Você vai entender qual a função dele e por que você chegou onde você está. Que o mais importante, além de você tratar, é você saber por que você desenvolveu essa gastrite. Por que você tem esse H. pylori? Eu não sei se você é igual eu, mas se você sabe o porquê, é muito mais fácil você prevenir, não é mesmo? O que eu vou trazer para você aqui, o médico não tem tempo de te trazer, de te informar dentro do consultório. Ele precisaria ficar 3 meses te explicando, te acompanhando, que é o que eu faço. Também eu tenho uma aula aqui para você, tanto digitalizada quanto em vídeo, falando sobre a digestão, como funciona a digestão. Quando você entrar aqui nessa aula, você vai entrar no universo. Tá? Você pode dizer, Solange, eu não tenho tempo para ficar lendo. Não precisa. Você pode estar, enquanto você está indo para o seu trabalho, lá no seu carro, bota lá e você vai estar me ouvindo, vai estar assistindo essas aulas e vai estar entendendo. Você vai entender aí, por exemplo, quando você come um carboidrato, por exemplo, né? Você vai ter uma aula sobre combinação alimentar também. Quando você está comendo um pão ou um arroz e você come uma carne junto, você está trazendo um problema muito sério para a sua digestão, tá? Ai, Solange, mas todo mundo come assim. Porque existem as doenças, então, tá? Então, você vai entender aí como funciona o seu corpo, tudo direitinho. Ah, uma coisa muito importante, ó. Produza boas bactérias intestinais. Se você está se alimentando e não está produzindo boas bactérias intestinais, se a sua flora intestinal não estiver bem, você vai ter uma doença. Quanto maior o pH do seu intestino, maior a probabilidade de um câncer ou de uma outra doença, de uma gastrite. Então, você precisa conhecer como produzir boas bactérias intestinais. Eu elaborei esse livro, elaborei uma aula sobre ele, você vai receber o livro, vai receber a aula, como eu falei para você, em forma de vídeo, para você entender como você pode melhorar a sua digestão. Você vai ver que é barato, prático, e você não precisa deixar de comer o que você gosta, mas você precisa aprender a comer o que você gosta. E para fechar com chave de ouro, aqui está a importância da combinação alimentar. Esse livro vai mudar, vai revolucionar a sua vida, tá? Como você prevenir e tratar não só gastrite, H. pylori, como também pressão alta e diabetes. Isso mesmo, pressão alta e diabetes. Você pode prevenir as doenças. Não adianta você só tratar, você precisa aprender a prevenir. E aqui está, com esse material que vai em vídeo para você também, não só em e-book, mas também em vídeo, você vai aprender
como você deve realmente comer, como combinar os alimentos de forma que você nunca mais venha ter gastrite na sua vida, tá? Nunca mais úlcera H. pylori, tá? Entre nessa fantástica aventura aqui e descubra como você deve comer aquilo que você gosta e ficando bem. Ficando, ó, sem desconforto, sem engordar. E isso aqui tá o segredo de você perder peso também, tá? Sem engordar, então, e com ficar com aquela barriguinha de tanquinho, tá? Uma grande decepção para mim, na minha gastrite, era que eu começava o dia com barriga de tanquinho e terminava o dia parecia com uma gestação de 5 meses. Aqui você vai descobrir como você pode se livrar de tudo isso. Então, o que você está esperando? Venha, agende uma sessão completamente gratuita comigo, tá? Entre em contato agora, clique ali embaixo na setinha, tá? No linkzinho que tem aí embaixo e venha fazer uma conversa comigo totalmente gratuita. Porque cada um desenvolveu a doença de uma forma e precisa tratar de uma forma diferente. A gente te deu aqui algumas dicas na Espinheira Santa. Também nós temos a dolomita, né? Que a dolomita também alivia os seus sintomas de má digestão, de azia, em questão de segundos. Mas cada um é diferente. Eu já atendi vários pacientes, né? E cada um com reincidência, uns com reincidência da H. pylori, uns com 25 úlceras no estômago, outros as úlceras não estão no estômago, estão no duodeno. Então, cada um é diferente, cada um tem uma realidade diferente, vive num ambiente diferente. Osilene é baiana, eu atendo pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, África. Então, cada um tem uma realidade diferente e cada ser humano digere, tá? E se comporta com o alimento de forma diferente. Cada corpo tem uma forma de absorção e digestão. Então, nós precisamos conversar para saber como é a sua. Clique ali no linkzinho e vem ter uma conversa gratuita comigo, vem entender melhor um pouquinho do que está acontecendo com você. Obrigado por você ter me ouvido até aqui e venha, eu estou te aguardando aí. Agenda a sua sessão, eu estou aguardando você.